O corpo de escalador capixaba e colega mineiro são encontrados na Patagônia, Argentina. Os corpos do escalador capixaba Fabrício Amaral e do amigo dele, também escalador Leandro Iamota, foram encontrados na Patagônia, Argentina. Fabrício embarcou no aeroporto de Vitória com destino argentino no dia 28 de dezembro de 2018. No dia 16 de janeiro, os dois amigos começaram a subida no Monte Fitzroy e o planejamento era para que dia 20 retornassem para a sede do parque. Mas no dia 19, uma frente fria muito severa atingiu a montanha. Escalar as paredes quase verticais do Fitzroy exige muita técnica. E as montanhistas brasileiros com mais de 20 anos de experiência sentiam que estavam preparados para enfrentá-las. De acordo com a irmã de Fabrício, Luciana Amaral, o último contato com a família e com os amigos foi no dia 15 de janeiro, um dia antes de começarem a escalada do pico. As buscas pelos amigos começaram em 21 de janeiro, mas a operação precisou ser suspensa na tarde do dia 22. Um dos socorristas da equipe sofreu um grave acidente. O Fitzroy é uma das montanhas mais perigosas do mundo. Montanhistas contam que acontecem mudanças repentinas de tempo e as temperaturas baixam rapidamente para cerca de menos 15 graus centígrados, com ventos de até 140 quilômetros por hora. Foi também o que tornou mais difícil e demorada a retomada das buscas. Desde o acidente com o socorrista em 22 de janeiro, o tempo piorou e as buscas só foram retomadas no dia 2 de fevereiro, quando os corpos foram localizados pela equipe de resgate. E aí, a pergunta, para que a gente possa começar esse nosso bate-papo aqui no Manhã Boa Nova, como fica o espírito de alguém que desencarna em situações extremas, como escalar montanhas perigosas, Edson? Essa resposta ela não é simples, né, Damião? A gente tem que estudar essa questão do desencarne, entendendo de que forma que cada um desencarna, os apegos que essa pessoa tem ou não, o nível de entendimento que ela possa ter no momento que desencarnou. Então, para isso, existe um estudo lá, né, da alma após a morte, lá no Livro dos Espíritos, que é muito interessante. Aliás, eu tenho uma palestra sobre isso, né? E se eu morrer amanhã? Isso. Como é que fica? Então, falar de como é que fica vai ser complicado, porque você pode ter, por exemplo, os dois desencarnando juntos ali, ou até mesmo em momentos diferentes, mas juntos. E cada um deles tem uma adaptação ao plano espiritual de forma diferente. Que vai depender muito de cada um, né? Das suas crenças, do seu preparo, dos seus desafios, o que os levou a fazer isso, e por aí afora, né? E aí é cada um, né, Damião? Então falar assim exatamente, aconteceu isso, ou vai acontecer isso, é meio arriscado. Da minha opinião. Agora, eu trago para a Elaine até uma outra questão. Por que o homem gosta de se arriscar tanto, hein, Elaine? Eu acredito que pela adrenalina, né? A gente quer viver no limite, testando aí os nossos limites para mostrar o quanto somos capazes, o quanto somos bons, né? E a gente gosta de se colocar muitas vezes em situação de extremo simplesmente para provar alguma coisa, né? Aí tem uma série de questões psicológicas, né, que a gente teria que estudar. Mas a gente percebe, Damião, que nesse caso especificamente, né, Edson, o Edson colocou de uma forma muito correta. A forma que esse espírito que desencarnou numa situação trágica como essa, onde ele sabia dos riscos que ele poderia correr, depende muito da sua condição moral, né? A gente sabe que todos nós somos acolhidos por Deus, né, na espiritualidade, e claro que cada um aí vai ter aquilo segundo o seu merecimento, né? Aquela história que a gente fala da colheita. Então, quanto mais preso à materialidade, né, mais sofrido vai ser esse processo do desencarne. Então, pode desencarnar um espírito ali, é um espírito mais elevado, é lógico que a condição dele no mundo espiritual é diferente. Então, é muito mais pela condição, a forma como ele se conduziu na sua encarnação, né, do que propriamente o fato do acidente em si. É claro que o acidente coloca aí uma série de situações que a gente vai falar aqui mais para frente também, o que leva a essas condições. Eu queria só, dentro do que a Elaine está dizendo, fazer uma observação que é a seguinte. Eles correram o risco, eles já sabiam, né? Correram o risco, certo?
E, pelo que a gente está entendendo aí, eles desencarnaram de frio, porque veio uma onda de frio muito violenta, talvez eles não estivessem preparados para aquilo, ou se prepararam, mas não de forma adequada. Então, teoricamente, eles tiveram tempo para pensar no assunto. Do tipo assim, ó, podemos desencarnar aqui. Deu ruim. Mas aí, deu errado, né? Nesse ponto, Edson, qual Teoricamente, é a visão? tá, Damião, eu tô falando. Sim. Mas aí, nesse ponto que você está comentando, qual é a visão espírita da lei de conservação? Então, a lei de conservação, ela é interessante porque ela vem dar uma base de equilíbrio para as demais leis, né? A lei de progresso, a lei de destruição, a lei de conservação, ou seja, então você começar a analisar, ela é uma base de equilíbrio. Porém, ela tem que ser considerada de acordo com o nível de conhecimento de cada um, de entendimento que cada um tem. Nós temos por instinto a conservação. Só que esse instinto, ele é um automático, né? Ele é um processo automático, ele é uma inteligência específica, segundo os espíritos dizem, que cria apenas o automatismo. Então, instintivamente, a gente quer se proteger, a gente quer não quer se arriscar, ou coisa que o valha. Aí, o que faz uma pessoa se arriscar desse jeito é outras questões, que foi uma que você levantou, né? A Elaine colocou aqui, por exemplo, busca de desafios, tá certo? Eu vejo um problema aí, e aí eu vou falar, e eu não gostaria que as pessoas interpretassem como sendo uma sentença. Uma verdade absoluta, né? É uma ideia que eu tenho, de que, na verdade, o maior desafio é de você estar consigo, de você se entender e se aceitar. E aí, como a gente tem uma série de dificuldades, as pessoas buscam desafios externos. Elas precisam de conquistas externas, né? Quanto mais desafiadoras, melhor, para elas se sentirem bem com elas mesmas, quando, na verdade, elas deveriam estar mergulhando dentro delas. Essa escalada, ela tinha que ser para dentro e não para fora. Mas não é uma crítica, é apenas uma constatação de que nós buscamos essas coisas, né? Esquecendo que talvez a nossa satisfação interior é que fosse mais importante. Agora, Elaine, fica para quem está nos acompanhando, é uma dúvida muito constante, né? Esses esportes, né? E mesmo atividades em que a vida corre muito risco. Pode ser considerado aí o suicídio, Elaine? Pode, né? Assim, para a gente responder objetivamente, pode. Mas é claro que tudo vai ser levado em conta, né? Será que dirigir falando ao celular é um suicídio? Ou exagerar na comida durante muitos anos da sua vida? Então, quando a gente lê lá no livro dos Espíritos sobre a lei de conservação, Damião, o que a gente percebe? Que nós somos responsáveis pelo nosso veículo carnal. Então, nos foi concedido, né, essa feição física para que a gente pudesse estar reencarnado, estar encarnado e, através das múltiplas experiências, a gente evoluir, a gente crescer. Né, a gente buscar a nossa verdade, como disse a nossa querida Carol. A gente evoluir através do nosso corpo. Se eu, o tempo todo, coloco esse meu corpo, esse meu veículo em risco de perecimento, óbvio que eu tenho uma responsabilidade. Então, eu vou até simplificar, porque a gente não precisa ir para o Everest, ou como que é o nome do monte aí que eu esqueci? Fitzroy, né? Fitzroy. A gente não precisa escalar o Everest ou Fitzroy, é só encarar uma Marginal Tietê, uma Radial Leste ao celular, né? Ou mesmo aquilo que a gente falou de alimentação equivocada, às vezes o uso de medicamentos de forma indevida, automedicação. Tem tantas formas que a gente hoje, na nossa sociedade, a gente coloca o nosso corpo em risco, né? E o exemplo clássico no meio espírita é a história de André Luiz, né? Que foi considerado um suicida involuntário, né? São questões que a gente precisa refletir, né, Damião? Buscar essas situações e trazer para a nossa realidade, né? Fala, Edson. Edson já deu um toquezinho, deixa eu falar uma coisinha, fala. É que a Elaine falando no André Luiz me arrepiou inteiro aqui. O que acontece é o seguinte, toda essa teoria, né, de que o suicida sofre, que todo suicida vai passar por isso e tal, e que as pessoas que não se cuidam também são consideradas suicidas, vem dessa história.
Só que essa história é a história do André Luiz. Cada um com a sua, né? Ela não precisa ser necessariamente a minha, a sua, né? A história da Carol, da Elaine, porque cada um de nós é um universo à parte. Verdade. Então você, por exemplo, rotular aquela pessoa que está fazendo determinada coisa Como suicida, né? É uma coisa que no meu modo de entender, é uma inconsequência. Porque você não pode fazer isso. Né? As pessoas precisariam ler mais, elas precisariam entender melhor essas coisas. Se você pega, por exemplo, lá no livro Céu e Inferno, o Kardec entrevistou 9 suicidas. Verdade. 9. E cada um tem uma história diferente. Cada um tem uma situação diferente no plano espiritual. Cada caso é um caso. Isso. E aí criaram aqui no Brasil, por conta do livro Memórias de um Suicida... Que é a memória de um... de novo, a história de um... Criou-se lá um Vale do Suicida, então, teoricamente, todo suicida vai para lá. E não é uma realidade. E essa questão do suicida involuntário, que é baseado em André Luiz, também é outra coisa que precisa ser pensada. Se não é assim, Gabriel, vamos pensar o seguinte. Um policial que se coloca como profissional para atuar, sabendo que corre o risco de no embate aí com bandidos, de morrer. Ele vai para o Vale dos Suicidas. Uma pessoa que não tem alternativas e que mora numa encosta, né, correndo o risco de nas chuvas vir e levar tudo. Vai todo mundo para o Vale dos Suicidas? Quer dizer, então são coisas que a gente tem que usar um pouco do raciocínio, né, da razão, e não se deixar levar. Aí, Edson, né? eu até, se você me permitir, o que é importante, quero até trazer uma analogia do direito, né, quando a gente fala da teoria da responsabilidade civil. Quando que a pessoa é considerada responsável pelo dano? Quando ela é negligente, né, quando tem imprudência ou imperícia. E a gente pode trazer isso para nosso dia a dia, não só no aspecto do direito, mas como espíritos encarnados responsáveis pelo nosso progresso, né? A gente agiu com a responsabilidade, a gente age com imprudência, com imperícia, né? Ou com negligência. Com consciência do que está fazendo. Exato. Entendeu? Então, por exemplo, quando você fala de morar numa encosta, a gente tem que fazer todas essas análises, né? Você foi negligente? Então, quando você está dirigindo com o celular na mão, você está sendo imprudente? Né? Ou quando você constrói uma casa sem bases sólidas. Então, são todas essas situações que devem ser analisadas. E aí eu trago 2 situações para vocês, para a gente poder analisar partimos do suicídio, mas e o espírito é sempre amparado no momento de sua morte? Nessas regiões mais afastadas, sempre tem a presença de espíritos ou não? Até onde nós temos os relatos, né? Sim. Todos são. Porém, nem todos compreendem e nem todos entendem. Então, aquele filme Ghost, ele é muito interessante, né? Apesar de ser um romance lá, um filme hollywoodiano, né? Hollywoodiano, que tem todas aquelas cenas que até são meio contrárias ao ensinamento espírita, mas ali mostra, quando desencarna um lá, teoricamente o bonzinho, né? Que ele é amparado, e quando desencarna o ruinzinho, que é levado. Todos têm assistência, porém, de acordo com o seu nível aí porque é aquela máxima, você está onde seu pensamento está, né? Então, de que forma que você é aquilo que a gente falou, né, Damião, em algumas questões anteriores, como que eu estou no momento desse meu desencarne? Onde está a minha mente? Né? O que eu estou produzindo? Né? Por isso que a pessoa pode, aí voltando para o caso do André Luiz, né, quando fala do umbral, o umbral é seu, é particular, é individual, né? O famoso umbral. Então, cada um tem o seu, porque cada um tem está no seu processo evolutivo, né? Não existe uma verdade, uma máxima que serve para todo mundo. É uma fórmula matemática, né? Não funciona muito bem assim, né? E agora, Elaine, diz uma coisa. Se um jovem quer escalar um monte, qual deve ser a atitude dos pais? E de que forma a mocidade espírita pode ajudar na conscientização dos jovens em relação à preservação da vida? Damião, primeiro assim, eu acho que os esportes, e mesmo os esportes radicais, eles são importantes para o desenvolvimento do jovem também, né? Que é a superação dos seus limites, né?
Às vezes a pessoa, ela precisa se sentir bem ou ser bom em alguma coisa, né? E às vezes é no esporte até radical que ela se encontra, ela encontra o seu local, né? Que pode falar Os pais vão, eu acredito que os pais, eles têm que orientar, mas a questão não pode impedir, né? Cada um, o espírito de ter sua própria experiência. Como o Edson citou aqui, o céu e o inferno, quando ele fala do suicídio, ele coloca a questão daí do suicídio involuntário da seguinte forma: você tinha como evitar, né? Você tinha como estar preparado para aquilo, você tomou todas as cautelas necessárias, a sua intenção qual que era? Então, se a gente trouxer para o texto desses dois rapazes que foram encontrados agora, até acompanhei um pouco pela televisão. Será que foi tomado todas as cautelas? Então, essa questão de ser considerado um suicídio ou não depende muito de cada caso e de como essas pessoas procederam com esse preparativo, né, Damião? Vamos pensar assim: poxa, nós não estamos adequadamente equipados para continuar com esse tempo. Mas vamos mesmo assim? Vamos arriscar? É uma conduta. Ou nós estamos totalmente preparados, mas existe aquelas situações que o homem não tem controle, que é a natureza. Então, eles foram pegos de surpresa. Então, tem tantos quiçás, né, que a gente não tem como generalizar, né? E não pode, como eu falei aqui, a gente não pode afunilar, né? Você não pode enquadrar. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada espírito é um espírito, né? Agora, eu gostaria de ouvir a Carol falar sobre essa coisa aí do jovem, viu? A gente vai fazer o seguinte, né? Vou dar um espaço para ela respirar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos. O Manhã Boa Nova está apenas começando. Fique ligado. Até já.